Todos vocês se lembram que na primeira série de reportagens do site da Intercept Brasil, publicou-se ali uma conversa entre o Moro e o Deltan Dallagnol, em que o Moro reclamou da procuradora Laura Tessler. Eu não tenho nada contra a procuradora, a senhora reclama depois com o juiz e com o Dallagnol. Ele reclamou da procuradora. O que já é absolutamente impróprio. Absolutamente impróprio. Vocês imaginam o Moro chamando o Cristiano Zanin, advogado de defesa do Lula, mas não único, né, sempre tem as... Olha, esse seu auxiliar não é bom não, viu? É melhor você mudar. Ou então dá instrução para ele, porque assim não fica bom. Tem isso. Todas as vezes que eu vi o Moro se relacionar com advogado de defesa, ele foi muito ríspido, inclusive. E aí o Moro mandou para o Dallagnol, isso aqui saiu na primeira série de reportagem do Intercept Brasil, o seguinte: prezado, a colega Laura Tessler de vocês é excelente profissional, mas para inquirição em audiência, ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com discrição, tente dar uns conselhos a ela para o próprio bem dela. Um treinamento faria bem. Favor manter reservada esta mensagem. Ao que Dallagnol responde: ok, manterei sim, obrigado. Moro foi indagado a respeito desta mensagem ontem no Senado pelo senador Nelsinho Trade. Que é o seguinte, Nelsinho Trade perguntou a ele o seguinte, fala Nelsinho Trade. O que me soa algo estranho é se o ministro, então juiz, participou ou não da orientação de trocas de agentes protagonistas nessa operação. Muito bem. E o Moro respondeu. Isso está, quando vocês pegam o vídeo com a íntegra, esta pergunta está... quer ver que minuto que eu peguei aqui? Às 6 horas, 20 minutos e 13 segundos. Tem essa pergunta. A partir de 6 horas, 23 minutos e 57 segundos, o Moro dá sua resposta... longa lá, mas aqui sintetiza os principais trechos e tem um link, você pode ir lá e ouvir ela toda. Fala, Sérgio Moro. O Nelsinho Trade tratou a respeito da sua interferência na audiência do Lula, na sua interferência na composição da bancada acusatória. E Vossa Excelência respondeu o seguinte, vai. Pelo teor das mensagens, se elas realmente forem autênticas, não tem nada de anormal nessas comunicações. O exemplo que Vossa Excelência colocou é um claro exemplo de um factoide. Eu não me recordo especificamente dessa mensagem, né? Mas o que consta no texto específico divulgado pelo site é uma referência de que o determinado procurador da República não tinha um desempenho muito bom em audiência. E para dar uns conselhos para melhorar. Em nenhum momento no texto... Para melhorar para quem? Dar uns conselhos para melhorar o desempenho da procuradora, da acusadora. Melhorar para quem? Ele já chamar isso de normal já é indecente, já é pornográfico. Já incide no inciso 4 do artigo 254. Que, aliás, fala em aconselhamento e o Moro fala em conselho. Mas solte o resto. Alguma solicitação de substituição daquela pessoa. Né? Tanto que essa pessoa continuou realizando audiências, realizando atos processuais, até hoje, né? Dentro da Operação Lava Jato. Se aconteceu de fato, não tem nada de ilícito. Não estou comandando a Força-Tarefa Lava Jato. Está sim. Como é que é? Tanto que essa pessoa continuou realizando audiências e atos processuais. Agora a revelação. Música de suspense. Diálogo inédito. Parceria do Intercept Brasil, o É da Coisa, meu blog. 17 minutos depois daquela conversa do Moro com o Dallagnol,
o Dallagnol procura o Carlos Fernando, o outro procurador. Um que já me chama de cachorro. Que é uma forma muito elegante de contestar alguém, né? Chama de cachorro e pronto. Deltan para Carlos Fernando. Recebeu a mensagem do Moro sobre a audiência também, a audiência do Lula. Carlos Fernando responde, não. O que ele disse? Deltan, não comenta com ninguém e me assegura que teu Telegram não está aberto aí no computador e que outras pessoas não estão vendo por aí que falo. Ele sabe o que ele está fazendo. Carlos Fernando responde, assim, ainda Deltan, você vai entender por que estou pedindo isso. Carlos Fernando, ele está o Telegram só para mim. Depois apagamos o conteúdo, diz o Carlos Fernando. Se o Carlos Fernando apagou, parece que o Deltan não, né? Deltan escreve. Aí o Deltan reproduz, retransmite a mensagem do Moro para o Carlos Fernando. Lá vai. Prezado, a colega Laura Tessler de vocês é excelente profissional, mas para inquirição em audiência, ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com discrição, tente dar nos conselhos a ela, para o próprio bem dela, um treinamento faria bem, favor manter reservada esta mensagem. Aí, o Carlos Fernando escreve, vou apagar, ok? Deltan, apaga sim. Carlos Fernando, apagado. Deltan, vamos ver como está a escala e talvez sugerir que vão dois outros procuradores, e fazer uma reunião sobre estratégia de inquirição sem mencionar ela, a procuradora. Por isso tinha, aí diz o Carlos Fernando, por isso tinha sugerido que Júlio ou Robinho fossem também. No do Lula, na audiência do Lula, não podemos deixar acontecer. Aí o próprio Carlos Fernando diz, apaguei. Como se nota, Dallagnol repassa a mensagem de Moro para Carlos Fernando. Mais do que isso, ele demonstra a disposição de mexer na escala e mexe. 2 meses depois, no dia 10 de maio de 2017, o ex-presidente Lula depunha, então, pela primeira vez em Curitiba. Do outro lado da mesa, Sérgio Moro, aquele que, na prática, coordenava a Lava Jato. Não, Laura Tessler não estava presente. Representaram o Ministério Público Federal justamente Júlio e Robinho, respectivamente, Júlio Noronha e Robertson Pozobon, os outros procuradores. Portanto, a procuradora foi excluída da audiência e houve uma combinação para isso. Isto é muito grave, muito mais grave do que parece. Vamos para o comercial, porque eu vou dizer, se alguém ainda não percebeu, porque isso é muito grave. Ontem, Sérgio Moro disse que a sugestão dele não tinha tido consequência nenhuma. Teve consequência sim, a procuradora saiu, ela foi substituída. Isso caracteriza uma interferência na acusação e eu vou dizer porque isso é muito grave depois do comercial. Muito bem, nós estamos de volta. Um juiz não interfere no órgão acusador. Um juiz que sugere mudanças no órgão acusador está escolhendo o acusador. E ele não escolhe nem acusação nem defesa. Porque quando ele escolhe o acusador, o que ele está fazendo é escolhendo a pessoa que pode atuar contra o réu. E a obrigação de um juiz é ouvir a acusação e a defesa para formar a sua convicção com base nas provas materiais. Sem isso, ele é um juiz de acusação. E todo mundo que me ouve, jurista, advogado, sabe disso. E esse é o caminho do Estado de Direito. Amanhã estaremos de volta. Beijo, obrigado pela audiência. Sim, isso é muito importante. Está tudo lá no meu blog. Quem quiser transcrever a conversa, essa coisa toda, está tudo lá. Beijo, tchau. Eu tô perdido, sem pai nem mãe, bem na porta da tua casa. Eu tô pedindo a tua mão. Acaba de chegar uma nota do Ministério da Justiça. Esclarece-se que não se reconhece a autenticidade.
pois pode ter sido editado ou adulterada pelo grupo criminoso, que mesmo se autentica, nada tem de lista de... e mesmo que autêntica, nada tem de lista ou antiética. A suposta mensagem já havia sido divulgada semana passada, nada vendo de novo. No que diz respeito a Sérgio Moro, a mensagem nova é entre Dallagnol e Carlos Fernando. Tchau. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.